Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início neste momento a mais uma aula do nosso curso A Nova Lei de Licitações, contrato 14.183/21, principais inovações. Essa é a quinta aula desse curso. Preventivo da 14.133/21 e terá como palestrante a conselheira Ana Azevedo. Esse curso é pelo Tribunal de Contas, através da Escola de Contas do conselheiro José Amado Nascimento, tem como diretor e idealizador do curso o conselheiro Carlos Pina de Assis. Nós queremos iniciar nossos agradecimentos nesta manhã, através do próprio conselheiro Carlos Pina, claro, e também do pessoal da Escola de Contas, através da doutora Carla Andrade, que é a coordenadora da Escola de Contas, da doutora Ana, que é supervisora, também do pessoal da Tecnologia Informática. Em nome da doutora Carla e doutora Ana, nós agradecemos à Escola de Contas. Em nome de Miguel, nós agradecemos ao pessoal da Tecnologia Informática. E também ao jornalista Adam Lima, que, em nome dele, agradecemos à Diretoria de Comunicação. Nós queremos que as perguntas deverão ser, dessa vez, encaminhadas por escrito, através do chat, e elas serão respondidas pela conselheira Suzana Azevedo. Não necessariamente hoje. Elas serão respondidas por e-mail, ou como a própria conselheira disse agora há pouco, até telefonar, se alguém quiser, ela responde. Ela disse isso antes da gente entrar no ar, e está aí. Então, nós queremos dizer que podem fazer suas perguntas, que elas serão respondidas. Nós vamos o currículo da professora, da conselheira Carla Suzana Azevedo, que hoje realmente será a nossa professora. Ela vai salvar a nossa conselheira. Ela é bacharel em Direito pela Faculdade Tiradentes, de 1987 a 91. É minha colega radialista, para minha honra, 91 a 93. É pós-graduada em Direito Público pela Universidade de 93 a 94. Tem uma vida pública extensa. Ela foi eleita vereadora no município de Aracaju em 1988. Depois foi reeleita vereadora também por Aracaju em 92. Ela pulou da época de 1.328 votos para 2.505, e assim vai. Depois deputada estadual em 98, aliás, 94, com 10.196 votos. Eu peço licença à conselheira para ficar citando a questão dos votos, porque é um fato relevante. Em 98, para o seu segundo mandato, ela teve uma queda, 9.696. Razões que não vamos comentar nesse momento. Aí ela ocupou ainda a Secretaria de Governo no município de Aracaju, no governo do prefeito João Gama, de 98 a 99, aí voltou a se candidatar à reeleição. Dessa vez, ela pulou de 9.696 para 18.580. Quase dobrou. Disputou a prefeitura de Aracaju em 2004 pelo Partido Popular Socialista, sendo a segunda na votação geral, com 47.166 votos. E aí vem um fato altamente importante, quando ela se reelegeu deputada estadual em 2006, para o seu quarto mandato, com 24.958 votos. Ela pulou de 18.000 para 24.000 votos. Aí depois ela é reeleita deputada estadual em 2007 para o seu quinto mandato. Ela passa da primeira votação de 10.000 para a quinta, isso todos os anos crescendo, com 29.925 votos. Ainda bem que resolveu parar de se candidatar, porque senão não ia ter mais voto para ninguém, né? Aí a concorrência gostou. A doutora Suzana Azevedo teve 2 mandatos consecutivos de vereadora, 5 consecutivos de deputada estadual, no total de 7 mandatos legislativos e consecutivos ininterruptos. Para o orgulho, eu gostaria de citar isso aqui, doutora Suzana, Tertuliano Azevedo, seu pai, que tem uma história, me permita falar, fugir um pouco, tem uma história linda, foi conselheiro do Tribunal de Contas, tem uma história linda no estado de Sergipe, de que eu tive a honra de ser amigo
Por isso eu peço licença só para falar. Doutora Suzana Azevedo foi nomeada conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe no dia 21 de fevereiro de 2014 e tomou posse em 24 de fevereiro de 2014 também. Aliás, ela tomou posse dia 25. 24 de fevereiro oficial, tomou posse dia 25. Vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e presidente da primeira Câmara do TCE no biênio 2016-2017. Atualmente, é a vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e presidente da primeira Câmara do TCE no biênio 2020-2021. Gente, eu já estou terminando, eu já pulei um bocado de coisa, senão a gente passa a manhã inteira aqui lendo o currículo. Agora vamos às condecorações. A conselheira Suzana Azevedo, ela tem a Ordem do Mérito da PRP, Comenda do Poder Executivo Estadual, Ordem do Mérito Parlamentar, Comenda do Poder Legislativo Estadual, Comenda do Mérito Parlamentar do município de Aracaju, Medalha do Mérito Militar do Estado de Sergipe, Medalha do Deputado Estadual Quintina Diniz, em 2011, e a Medalha do Mérito Merecido Bessa, Comenda do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em 25 de fevereiro de 2014, e, mais recentemente, a Medalha Jubileu de Ouro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, como o nome já diz, medalha que celebra o cinquentenário do nosso tribunal. Terminei o currículo, então, pedindo a todos que desliguem suas câmeras e seus microfones, eu passo a palavra para a conselheira Suzana Azevedo. Bom dia, conselheira. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para participar, né, do seminário sobre a nova lei das licitações. Eu queria dizer assim, da minha alegria de encontrar as carinhas que a gente conhece há tanto tempo, né? A alegria de encontrar a Roseane, encontrar a Guilherme, encontrar a Carlinha, né? E todos aqueles que estão nos assistindo. Então, quanta saudade que nós temos do nosso convívio diário, né? De nos encontrarmos nos corredores, de juntos encontrarmos soluções aqui no Tribunal de Contas. Então, é muito bom encontrar todos vocês, muito bom, eu sou muito feliz no dia de hoje. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos os integrantes desse tribunal que dedicaram um pouco do seu precioso tempo para se aprofundar na matéria do direito administrativo, especialmente na nova lei de licitações públicas, de número 14.133 de 2021, sancionada recentemente. Em tempo, eu aproveito a oportunidade para agradecer o convite feito pelo meu colega, meu professor, meu amigo de muitos anos, né? Amigo de meu pai, amigo da minha família, amigo da minha mãe, amigo de todos da minha família, uma pessoa que todos nós queremos muito bem, que é o Dr. Carlos Pina de Assis, que tão bem dirige a Ecojan, ratificando para mim que é uma honra estar ao lado de professores e juristas de tão alto quilate. Confesso que está sendo um desafio ministrar esse curso. Devido à legislação ser nova, né, só temos praticamente mais um mês e pouco da lei, e de ter pouca literatura jurídica. Assim, espero que no módulo de hoje a gente possa trocar conhecimentos e juntos aprender cada vez mais sobre a nova lei. Destaca-se que a concretização desse curso demonstra, sobretudo, né, o cumprimento do artigo 173 da nova lei de licitações, que assim prescreve. Artigo 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluídos cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Eu acabei de atender um prefeito agora, e ele perguntou se o curso estaria aberto para que ele pudesse colocar toda a equipe dele, a comissão de licitação, o controle interno, as secretarias. Eu disse, não, o doutor Carlos Pina ele vai promover, logo em seguida, o curso que está sendo feito para os servidores do tribunal, ele vai promover um curso para os nossos parceiros, né, para os nossos jurisdicionados, para que eles possam também ter direito a ter o conhecimento da nova lei. Claro que este curso não será exauriente, já que há naturalmente muitas incertezas sobre a nova lei, o que demandará inúmeros debates sobre seus dispositivos. Nos módulos passados, vocês já tiveram aulas que falavam sobre os propósitos da nova lei, a missão da Escola de Contas de aperfeiçoar os gestores, o controle administrativo, obras e serviços de engenharia
E agora estou incumbida no dever de ministrar outra parte do conteúdo programático, que trata da gestão de risco e controle preventivo na Lei 14.133 de 2021. Fiquei muito honrada de ser escolhida para falar sobre o tema. Afinal, esta matéria faz parte do meu dia a dia, especialmente no desempenho da função judicante, no exercício das atribuições do cargo de conselheira. Pois bem, começo minha aula ou uma conversa, como vocês queiram dizer, ou melhor, com muita humildade perante os meus colegas do tribunal, perante todos os técnicos do tribunal, tecendo alguns comentários sobre a nova lei de licitações. É bom rememorar, até porque estou partindo do pressuposto que vocês já foram inicializados no tema, de que a lei em questão tem vigência e eficácia imediata, revogando os crimes anteriormente previstos. Saliente-se que este regramento não revoga as leis anteriores, pois estabelece um período de 24 meses de convivência dos regimes da antiga lei de licitações, a Lei 8.666 de 93, a Lei do Pregão, a Lei número 10.520 de 2002, a Lei do Regime Diferenciado de Contratações, a Lei 12.462 de 2011, e a nova Lei de Licitações, a nova Lei de Licitações no objeto do curso. A nova lei utiliza como base a Lei do Pregão e a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, além de unificar várias normas legais e infralegais, positivando entendimentos do Tribunal de Contas da União e também absorvendo lições da doutrina. O que se percebe é que a lei pouco ousou no que se refere à inovação e representa, como dito recentemente, um museu de novidades. Talvez por isso seja pertinente a crítica de alguns juristas que defendem que a nova lei de licitações não se trata de uma inovação, mas sim de uma novação, é dizer, renovou-se aquilo já existente. Ou seja, neste ponto, falhou o legislador a não trazer algo que realmente acrescentasse no âmbito das contratações públicas. Outros críticos argumentam que a nova lei possui enfoque nas licitações de grande vulto e complexidade, objeto mais comum no âmbito da administração pública federal, que dispõe de pessoal qualificado para isso, sua redação prolixa, também marcada pela ambição de resolver todos os problemas em matéria de licitações, acaba por dificultar sua aplicação pela maioria dos municípios brasileiros. Como grande novidade, temos que as modalidades convites e tomada de preço foram extintas, incluindo o diálogo competitivo. Feito estes breves comentários, passo ao tema principal da nossa aula, que é a gestão de risco e o controle preventivo. Destaco inicialmente o vanguardismo adotado pela nova lei de licitações, que rompeu barreiras e positivou a gestão de risco. Este tema, infelizmente, não é visto ou tratado com frequência no âmbito das auditorias e instruções processuais dos tribunais de contas, talvez por conta da ausência de regulamentação específica sobre o assunto, que somente chegou a ser compilado em manual pelo Tribunal de Contas da União, lecionado por um decreto de número 9.203 de 2017, e regulamenta a Administração Pública Federal, norma da BNT, Instrução Normativa da MISU e o Ministério do Planejamento, todas elas de caráter infralegais, e sem a força necessária para obrigar estados, municípios e os demais órgãos pertencentes às suas estruturas. Sobre este tema, vou tratar de maneira um pouco superficial, já que é o núcleo de governança, objeto da aula magna do encerramento a ser ministrada pelo amigo do Tribunal de Contas de Sergipe, pelo excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Mas, afinal, o que deve ser a gestão de risco? Precisamos, primeiramente, compreender o que é risco e seu gerenciamento. De uma maneira simples, risco é tudo aquilo que possa comprometer os objetivos da organização. Na Secretaria da Educação, se não ocorrer educação de qualidade, é um risco. Se o aluno não aprender, é um risco. Se houver superfaturamento, é um risco. Se a merenda não for ofertada, também é um risco. Então, os gestores, ao nomearem secretários sem capacidade técnica relativa à pasta que ocuparem,
assumem o risco e elevam as suas responsabilidades. Outro exemplo é o pagamento de empresa terceirizada sem a certidão negativa de débitos previdenciários. Nesse caso, o gestor assume o risco de ser responsabilizado subsidiariamente pelos débitos previdenciários em aberto. A gestão de risco é um importante instrumento de aperfeiçoamento, estando intimamente ligada ao princípio constitucional da eficiência. Através da boa gestão de risco, garante-se a tomada de decisão de forma racional, proporcionando o aumento de capacidade de lidar com eventos inesperados, favorecendo o uso eficaz e efetivo dos recursos. O interesse na institucionalização deste tema partiu do pressuposto de que qualquer organização corre riscos diariamente, sejam eles graves, leves ou moderados. Agora mesmo eu estou aqui numa sala, viu? Com 6 pessoas. Eu estou correndo risco. Sem máscara, estou correndo risco. Então, por serem de todas as proporções e poderem ocasionar danos extensos, o cenário ideal no âmbito da administração seria a criação de um gerenciamento com auxílio dos controles internos, de modo a tentar prevenir que determinadas situações ocorram, ou seja, ou casos sejam inevitáveis, que possam ser controladas os impactos por elas causados. Expliquei na teoria o que é gestão de riscos, mas nada melhor que um exemplo prático. Testemunhamos recentemente a aquisição de exames de PCR pelo governo federal com data de vencimento próxima, o que atrai alto grau de risco de perecimento dos materiais, risco de desperdício de recursos, resultando na não prestação do serviço público. Então, foi o que aconteceu. O governo federal comprou 7 milhões, comprou os exames de PCR e ficaram 7 milhões armazenados naqueles depósitos em Guarulhos, quando podia muito bem ter distribuído em tempo hábil, né, já que esses exames teriam um prazo de validade muito curto, para que a população pudesse ter sido testada. Então, outro exemplo claro de ausência de gerenciamento de risco é o caso das vacinas, em que o elevado risco de morte na sua não aplicação. Então, foi oferecido vacinas, o gestor se omitiu em comprar e criou um risco muito grande para a população de não ser vacinada. Os riscos fazem parte do nosso dia a dia, sendo impossível a sua eliminação. A cada decisão que tomamos é um gerenciamento de risco, buscando a sua mitigação. Para cada risco listado, você deve classificá-lo de modo que os mais importantes sejam resolvidos rapidamente, buscando preservar o objetivo final do projeto. Após listar e classificar os riscos, você deve criar um plano de ação para eliminar ou diminuir os riscos. Com essas técnicas, você provavelmente terá uma execução muito mais segura do seu plano de gerenciamento de riscos. Agora, quais são os benefícios de gerenciar riscos? Auxiliar as organizações a melhorar a eficiência, eficácia, efetividade de diversas formas. Melhoria na entrega dos serviços à sociedade, melhor utilização de recursos, melhor planejamento e gerenciamento de programas e projetos. O objetivo principal de gestão de risco, portanto, é aumentar o grau de certeza na consecução dos objetivos, impactando diretamente na eficiência, pois melhora a qualidade, tempestividade e eficácia nos serviços prestados. Com ações desta espécie, a administração se colocaria à frente das problemáticas, prevenindo-as quando de tomada de decisões e controlando-as quando seu acometimento for inevitável, evitando até danos à sua reputação. Para conseguir se beneficiar de todas essas vantagens, existem algumas ferramentas de gestão de risco. Deve-se inicialmente ser questionado, e se acontecer isso? E com base nesse tipo de perguntas que funciona a ferramenta de gestão de risco. Uma aguinha aqui, viu? Trata-se de uma ferramenta que, além de identificar e avaliar chances de ocorrer determinado risco, consegue determinar as ações
que precisam ser tomadas para diminuir a ocorrência de falhas. Em 2017, a União publicou um decreto que estabelecia a política de governança na administração pública federal, autárquica e fundacional, no qual tratou gestão de risco como sendo, abro aspas, o processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinada a fornecer segurança razoável quanto à realização dos seus objetivos. Podemos conceituar risco como avaliação das consequências de um perigo, expresso em termos de probabilidade e severidade ou o efeito da incerteza nos objetivos. A gestão de risco tem como princípios o fomento à inovação e a ação empreendedora responsável, pela consideração dos riscos e oportunidades, além dos fatores humanos e culturais, podendo ser aplicada ainda de forma contínua em qualquer tipo de atividade. As etapas para sua realização, elas são subdivididas em identificação de risco, avaliação do risco e respostas aos riscos, controles de ações, informação e comunicação e monitoramento. Não se pode perder de vista também que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, instituiu o ISO 31000, que é voltada para todos os órgãos e outros setores em caráter amplo, sejam públicos ou privados, e que traz diretrizes gerais para o gerenciamento de riscos, a qual, inclusive, pode ser personalizada para cada tipo de organização. Porém, por não ser objeto de devida valoração no poder público e no âmbito dos órgãos judiciais, carece de força vinculante. É importante que se faça o devido destaque acerca da necessidade de que os gestores implementem esta gestão de risco em suas administrações, em nome da boa governança. Isto porque o risco tem como conceito a possibilidade de que um evento afete negativamente o alcance de objetivos. E, em sendo alcançado com satisfatoriedade o plano de governo traçado, os benefícios administrativos e políticos serão incomensuráveis. Portanto, é necessário que haja esta boa vontade e interesse no melhoramento da gestão, trazendo para a realidade de cada um essas medidas imprescindíveis. Eu não sei se eu estou falando muito rápido. Vocês estão achando? Está bem? Está ótimo, está perfeito. Ah, que bom. É certo que alguns órgãos e empresas implementaram esta gestão de risco, a exemplo do TCE do Paraná, TCE do Mato Grosso do Sul, TCE de Rondônia, o STF, Dataprev, Petrobras, Infraero, mas é evidente a cogente necessidade de que esta prática seja enraizada em todas as pessoas de direito público, ou até naquelas de caráter misto, administradas pelo governo. No outro lado, analisando-se em termos macro, a gestão de risco se alocaria no ramo do direito administrativo, que é voltado para a governança pública e que tem como princípios a capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, além da transparência. Dentre essas ideias, o conceito de compliance vem sendo cada vez mais mencionado pelos estudiosos da administração pública. Trata-se de um instituto que visa a atuação em conformidade com as leis, que regem certa área, e o respeito aos padrões éticos, o respeito à integralidade, a ser íntegro. O estabelecimento de um programa de compliance por uma unidade gestora pode auxiliar na diminuição de custos, atração de investimentos, fortalecimento da imagem e da reputação da municipalidade. Portanto, compliance significa cumprimento, é cumprir todas as regras legais e da organização, para que os objetivos sejam cumpridos e os riscos mitigados. A cidade de Aracaju, a Prefeitura de Aracaju, foi a primeira a capital do Nordeste a dispor sobre o compliance.
através da Lei 5.241/19, que passou a exigir programa de compliance às empresas participantes das licitações. Posso citar como exemplo a situação de um órgão que deseja transferir sua base de dados de um servidor interno para um servidor remoto, a famosa nuvem. Esse é um exemplo prático de uma tomada de decisão em que ser e estar em compliance faz toda a diferença. Isso porque um programa de compliance vai realizar a gestão de riscos que a transferência do servidor pode eventualmente trazer. Afinal, nenhum órgão quer que seus dados sensíveis sejam violados. Então, portanto, podemos ver que a melhor maneira de minimizar riscos é através de procedimentos de controle. Os procedimentos preventivos ou detectivos que devem ser amplamente incentivados. As ações corretivas são necessárias para complementar os procedimentos de controle interno com a intenção de alcançar objetivos. A avaliação de risco é o processo de identificação e análise dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos do órgão ou entidade e para determinar uma resposta apropriada. Feita esta breve explanação, relembro novamente que o tema será muito mais aprofundado pelo ministro DCU Augusto Nardes, dotado de expertise, e também, eu acho que recentemente, quando ele esteve aqui no tribunal, ele distribuiu até o livro, acho que a doutora Carlos Pina pode até dizer, é um livro sobre o assunto. Então, sobre o controle preventivo, passo a falar agora. Percebe-se que o legislador reforçou ainda mais a importância do controle interno e do controle externo, colocando-os na posição de garantidores dos objetivos do processo licitatório. A exemplo do que prescreve o parágrafo único no artigo 11, que nos diz: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover, então, eficiência, efetividade e eficácia em todas as suas contratações. Além do artigo citado, percebe-se a menção ao controle interno e ao controle preventivo em diversos dispositivos do texto da norma legal, indicando a preocupação do legislador em dar relevância ao tema. Como bem observado pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, que faz parte do Tribunal de Contas do Mato Grosso, abro aspas, observe que a Lei 866 de 1993, que nos regeu por quase 3 décadas, a expressão controle interno é mencionada por 6 vezes, sempre de forma associada aos tribunais de contas. Já no texto da nova lei, da nova norma, constam pelo menos 25 menções a controle interno, controles internos, controle preventivo, controle prévio e órgãos de controle. Isso indica, como o legislador acertadamente compreendeu, a relevância estratégica de atuação do controle interno para que sejam alcançados os objetivos do processo licitatório. Acerca do que foi dito pelo conselheiro Luiz Henrique, podemos citar algumas das poucas oportunidades em que o controle interno foi mencionado na antiga lei, como nos seus artigos 102 e 103. Na prática, qual a diferença das atividades de controle interno versus controle externo? Apesar de terem similaridade, quanto aos objetivos e técnicas, possuem uma atuação totalmente distinta. O controle interno integra a estrutura organizacional dos poderes da administração, acompanhando a execução dos atos e opinando, tem, portanto, natureza sugestiva, age de forma preventiva ou corretiva as ações a serem desempenhadas. Cabe ao controle interno assegurar a existência de erros e riscos potenciais, devam ser devidamente controlados e monitorados. Devem dotar
o tomador de decisões das técnicas modernas de administração, oferecendo informação da legalidade e legitimidade de todos os atos praticados, da viabilidade ou não do cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas, possibilitando a correção de eventuais desvios ou rumos de gestão. Já o controle externo, exercido pelos tribunais de contas, é autônomo e independente dos poderes e administrações e tem por objetivo verificar a probidade, guarda e legal emprego dos recursos e o cumprimento da lei. Dentre suas competências está avaliar o sistema de controle interno, se está funcionando corretamente, com estrutura adequada, que revele em suas ações resultados positivos, no sentido de subsidiar o gestor com informações e elementos técnicos para a tomada de decisões e também como elemento preventivo. Destaca-se que a sociedade se fortalece com a interação dos controles internos e externos. E é justamente nesta linha de fortalecimento que a nova lei dedicou um capítulo específico, denominado Controle das Contratações. O artigo 169, as contratações públicas deverão submeter-se às práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Primeira, a primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. A segunda linha de defesa é integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. A terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central do controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Ao disciplinar sobre as linhas de defesa, o legislador instituiu as autoridades, os órgãos ou instituições que devem atuar no controle da administração de forma cooperativa, especificando as condutas a serem tomadas e em determinadas situações, visando melhorar o gerenciamento de riscos e o controle, o qual terá caráter contínuo, utilizando-se de ferramentas tecnológicas. A institucionalização das linhas de defesa foi inspirada no sistema COSO, que é aplicado ao longo do tempo no setor privado. Importante frisar que o controle pode ser realizado por além das autoridades e órgãos discriminados, porque pode ser exercido também por qualquer cidadão e também pelo Ministério Público. Quanto ao inciso 1, quando fala em primeira linha de defesa, relaciona-se o quê? Aos servidores, empregados públicos, agentes de licitação e autoridades, que devem agir de forma integrada. Portanto, num primeiro momento, este controle preventivo é feito internamente, sem o auxílio dos outros órgãos. De fato, ressaltou-se ainda mais o dever de cuidado interno dentro do próprio órgão ou entidade, que deverá fazer esse primeiro acompanhamento para evitar ou mitigar erros e falhas. Neste sentido, os agentes mencionados devem avaliar os atos realizados e o que chamamos de autotutela. Ultrapassada essa etapa, chegamos então à segunda linha de defesa, que é composta pelas unidades de assessoramento jurídico e controle interno do próprio órgão ou entidade. Aqui cabem duas informações bastante relevantes. A primeira é o acréscimo da figura do parecerista jurídico, matéria que passou a ser positivada com mais clareza, além da indicação da responsabilidade pessoal, nos casos de dolo ou fraude, daquele responsável pela elaboração do trabalho técnico jurídico. A segunda é que a nova lei, o controle interno, tomou uma posição de destaque, a despeito do seu lamentável desprestígio na Lei 866. Antes, todos os apontamentos que tratavam do controle interno, que eram poucos, o associavam diretamente ao Tribunal de Contas, chegando a causar uma confusão acerca da independência de cada um deles. À unidade de assessoramento cabe o controle prévio da legalidade do procedimento e assessorar os fiscais do contrato. É onde atuam as procuradorias dos municípios, tanto o assessoramento jurídico
quanto o controle interno devem agir como órgão de assessoramento, apoiando o agente de contratação, a equipe de apoio e auxiliando o fiscal do contrato, onde tudo isso com o objetivo de prevenir riscos na execução contratual. Sobre o fiscal do contrato, que eu acho que também, eu queria também até incluir nos próximos cursos, doutor Carlos Pina, o fiscal do contrato, que tem um papel muito forte na nova lei, na hora que for fazer os cursos para os jurisdicionados, também incluir o fiscal do contrato. Então, sabe-se que ele é responsável por conduzir o processo de contratação desde a sua origem até o encerramento do contrato. Ele é um forte aliado para que as ações planejadas sejam efetivadas, constituindo sua importante alternativa na mitigação de riscos, visando aprimorar a atuação dos fiscais do contrato. Além da necessidade de capacitação dos fiscais, a nova lei de licitações estabeleceu que ele poderá ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração e que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-los com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Não é mais aceitável a indicação de fiscais de contrato sem a capacidade técnica. Inclusive, em várias instruções processuais desenvolvidas pela CCI, pela primeira CCI, os fiscais têm sido chamados à lide para responder pelos seus atos. Assim, ao indicar agentes capacitados, o gestor também diminui riscos. No corpo da lei, encontramos no artigo 8º, 117, a atribuição de apoio dos órgãos de assessoramento jurídicos e controle interno. O artigo 8º, no parágrafo 3º, as regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e a atuação de fiscais e gestores de contratos, de que trata esta lei, serão estabelecidas em regulamento. E deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho de suas funções essenciais à execução do disposto nesta lei. Já no artigo 117, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração especialmente designados, conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitir a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. O parágrafo 3º diz o seguinte: o fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Aqui reside a preocupação de transformar órgãos de controle interno em órgãos de assessoramento jurídico, comprometendo a sua atuação, independência e sobrecarregando a estrutura com excesso de demandas. Ao final, no inciso 3º, temos os órgãos de controle interno internamente compostos pela Controladoria Geral da União e Controladoria Geral do Estado, cuja atividade finalística é atuar de forma independente, avaliando a eficiência da governança, gerenciando riscos e propondo ativamente melhorias na gestão e fiscalização e, externamente, auditorias feitas pelas Cortes de Contas. Essa linha de defesa tem a função de avaliação, não de gerência, e é o que distingue da segunda linha de defesa. Aqui, a auditoria será realizada no âmbito interno pelo controle interno central e no âmbito externo pelo Tribunal de Contas. O que nós vemos no município de Sergipanos é um secretário de controle interno, que fica no prédio da prefeitura, sem qualquer equipe, exercendo diversas funções, gerenciando, monitorando e auditando, ou seja, ele mesmo avalia seu trabalho. Não há qualquer segregação de função. Um controle interno sem a mínima estrutura eleva o risco das gestões nas contratações, porque, havendo um acúmulo de funções, há um aumento de probabilidade de não identificar todos os erros e todas as fraudes. Cito como exemplo o trabalho da CGU,
que recentemente auditou o auxílio emergencial e identificou que 396.316 auxílios foram pagos indevidamente a agentes públicos. Nesta última etapa, vemos claramente a ação externa no órgão ou entidade, ou seja, pressupõe-se que após a análise interna pelos agentes da estrutura do órgão, da assessoria jurídica e do controle interno próprio, não tenha sido identificada qualquer irregularidade que possa ser corrigida no âmbito interno. Então, submete-se à apreciação do procedimento aos órgãos externos. É importante não confundir o controle interno da segunda linha como o órgão central do controle interno deste inciso. A noção de sistema exige organicidade e complexidade, trazendo a necessidade de centralizar para uniformizar, padronizar, articular e coordenar ações. O sistema de controle interno é o somatório de todas as atividades de controle exercidas por cada unidade no dia a dia e em toda a organização. No contexto da administração pública, o sistema de controle interno é um conjunto de unidades técnicas dirigido e coordenado por unidade central de controle interno. Eu cito aqui, eu vou dar o exemplo da Coordenadoria Geral do Estado, né? Ela é a unidade central, mas em cada secretaria tem também seus núcleos de apoio ao controle, à unidade central. Então, é dessa forma, né, que nós vamos ter realmente um controle interno eficiente, eficaz, fazendo com que o dinheiro público ele seja bem aplicado. É de extrema importância para garantir a padronização dos procedimentos de controle e a memória do órgão ou entidade. Independente da manutenção ou troca dos servidores que o operacionalizam, bem como dos gestores aos quais as informações são prestadas. Por exemplo, em Sergipe, nós temos o órgão central e eu dei o exemplo já, e estava até aqui, ó, e qual tem todas as projeções sobre todo o serviço público a poder executivo. A CGE tem a Secretaria de Transparência e Controle e tem unidade de controle interno em todas as secretarias, que são projeções desse órgão central para ajudar no controle. Por controle interno, não cabe mais restringi-lo a verificações de conformidade. Cabe a ele a execução de auditoria, devendo funcionar regularmente, a fim de enfrentar riscos e também mitigá-los. A atuação é realizada antes, durante e depois dos atos administrativos, com a finalidade de acompanhar o planejamento realizado, verificando a adequação às melhores práticas de gestão e garantindo que os dados contábeis sejam fidedignos. Compete às unidades executoras, em conjunto com a secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, mediante acompanhamento e orientação da unidade central de controle interno, determinar os pontos de controle de cada atividade desenvolvida, estabelecendo aos seus responsáveis regras, procedimentos e prazos, com a finalidade de garantir a sua efetividade por meio de manuais de rotina ou regulamentação das atividades de cada setor. Um controle interno forte, atuante, com servidores bem preparados, respalda e resguarda a atuação do administrador, dificulta a ocorrência de irregularidades e resulta em uma melhor aplicação dos gastos públicos. O exercício do controle interno é uma atividade dinâmica e que deve ser aperfeiçoada continuamente, em função das mudanças e dos riscos que a entidade enfrenta. Os procedimentos de controle devem ser apropriados, funcionar consistentemente de acordo com o plano a longo prazo e a ter custo adequado, sendo abrangentes, razoáveis e diretamente relacionados aos objetivos do controle. A existência da unidade central do sistema de controle interno não exime os gestores das unidades executoras. No exercício de suas funções, da responsabilidade individual pela gestão dos controles internos, do limite da sua competência. É justamente no inciso 3 do artigo 169 que reside o foco desta apresentação. O citado artigo trouxe 3 linhas de defesa ou 3 linhas de controle das licitações e contratos públicos, por meio dos quais as licitações e contratações serão submetidas a contínuas e permanentes práticas de gestão de riscos e controle preventivo. Ao falar do controle preventivo, nos remetemos logo ao controle interno,
do qual exige-se agora, mais do que nunca, estrutura permanente pelos entes estatais. Preferencialmente, este órgão deve ser composto de servidores de carreira, garantindo maior estabilidade na rotina de trabalho. Além disso, é importante que sejam cumpridos alguns critérios básicos na escolha dos servidores que farão parte do órgão. Do contrário, a nomeação de pessoal apenas com base na relação de confiança, sem considerar a expertise para o cargo, pode vir a prejudicar a concretização da função principal do controle interno. A atuação preventiva também é objeto das Cortes de Contas, e é algo que eu tenho almejado, tendo dia a dia ressaltado a sua importância. Isso porque a atuação repressiva posterior, que é a base de vários tribunais de contas, muitas vezes não logra êxito em evitar ou recuperar o dano ao erário, muito menos transformar qualquer realidade social. Portanto, foi de uma alegria quando observei que esta legislação priorizou expressamente o controle preventivo em relação ao repressivo. Para tanto, o controle preventivo deve ser real, com previsão legal, acesso irrestrito a quaisquer documentos, inclusive os sigilosos. Acredito que tanto o controle preventivo quanto o controle contemporâneo possuem força de transformar realidades e incentivar uma boa governança. Quando assumi o cargo de conselheira, o acervo processual da CCI naquela época e do gabinete era um volume muito considerável de processos, com processos bastante antigos, inclusive anteriores ao ano 2000. E, diante deste cenário, trabalhamos conjuntamente de forma árdua, contando com grande apoio dos nossos analistas da primeira CCI, que eu queria assim, fazer um agradecimento muito, muito especial a todos eles, pelo trabalho, o desprendimento, né? Eu tenho muito orgulho da equipe, muito orgulho mesmo, para poder apreciar e julgar as contas no ano em que são apresentadas. Nós temos um projeto, né? Nós temos um projeto, os analistas comigo, nós temos que julgar, as contas chegaram no ano, até dezembro elas terão que ser julgadas. Então, isso é muito importante, né, para o Tribunal de Contas, isso é muito importante para o gestor, isso é muito importante até em detectar erros para que possamos também resolvê-los. E já estamos agora mesmo, já estamos no ano de 2019, terminando os processos do ano de 2019, e se Deus quiser, é o objetivo de toda a equipe, que no final do ano nós estaremos julgando, até o final do ano nós estaremos julgando as contas de 2020. Penso que, atingindo esta meta, teremos mais tempo e pessoal para realizarmos auditorias, corrigindo eventuais falhas e incentivando as boas práticas. O tema controle interno teve seu marco legislativo inicial na Lei 4.320 de 64, na qual as expressões controle interno e externo foram criadas e, posteriormente, na Constituição Federal, em 1988, a qual expressamente previu a obrigatoriedade de manutenção do sistema de controle interno pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. É certo que o controle interno desempenha essencial função da administração pública, assessorando os gestores na busca do controle adequado do processo, dando sugestões, recomendações e suporte. A missão do controle interno, inclusive, é disposta de forma clara nos incisos do artigo 74 da Constituição Federal. No inciso primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo, dos orçamentos da União. No 2, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, como também da aplicação de recursos públicos pelas entidades de direito privado. No inciso 3, diz o seguinte: exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, e apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. A previsão de apoiar o controle externo é expressa, devendo colaborar, prevenir, dar ciência ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade ou ilegalidade observada na gestão, sob pena de responsabilidade solidária, sem, contudo, se subordinar. O artigo 74, parágrafo 1º, diz o seguinte: os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária.
O texto constitucional traz de forma mais específica o sistema de controle interno nos municípios. O artigo 31 diz o seguinte: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. A forma regulamentada já nos revela a obrigatoriedade de instituir o sistema de controle interno. Portanto, desde a Constituição de 1988, os poderes de todos os entes federativos estão obrigados a criar, organizar e aperfeiçoar os órgãos centrais do controle interno. No âmbito do Tribunal de Contas de Sergipe, a normatização do controle interno foi tratada desde a Lei Orgânica número 490, que dedicou o título, capítulo 6, do controle interno. A atual Lei Orgânica desta Corte de Contas, na Lei Complementar número 205/2011, em seus artigos 101 a 103, manteve e ampliou as disposições sobre o sistema de controle interno. Temos ainda em 2001 a obrigatoriedade de todos os poderes e municípios do Estado criarem um sistema de controle interno de acordo com a Resolução 2006/2001. Já as resoluções 214 e 222, ambas de 2002, estabelecem a obrigatoriedade da apresentação de relatório e o certificado de auditoria emitido pelo órgão de controle interno, acompanhado de relatório com informações relevantes. A União, somente em 2003, criou e estruturou o órgão central de controle interno, que é a CGU, através da Lei de 10.683 de 2003, e inspirados nela, os demais entes estaduais também decidiram criar as estruturas de seus órgãos centrais. Em Sergipe, como eu já disse, temos a Controladoria Geral do Estado. Os controles internos devem ser estruturados minimamente, a fim de oferecer segurança razoável de que os objetivos do órgão ou da entidade estão sendo alcançados. Todavia, há décadas temos nos deparado com controles internos desorganizados, sem qualquer segregação de funções, dada a carência de pessoal, o que promove a ilegal acúmulo de funções, que é inevitável diante da atual realidade. Ainda há falta de recursos financeiros, de condições de trabalho e de orientações, esvaziando, infelizmente, os propósitos da unidade de controle. Infelizmente, no estado de Sergipe, apenas a capital e alguns municípios maiores conseguem ter essa estrutura organizada de controle interno. A nova lei de licitações parece não sanar as dúvidas e as dificuldades dos municípios. Ela demandará das unidades de controle interno um grande esforço para a compreensão de suas mudanças. É que, embora tenha sido idealizada para tratar apenas normas gerais, conforme previsão do inciso 27, do artigo 22 da Constituição Federal, a nova lei de licitações dispõe de quase 200 artigos, esmiuçando diversos aspectos, além de trazer institutos ainda desconhecidos pela larga maioria dos gestores, a exemplo do compliance, na administração pública. Os TCEs, na qualidade de agentes de controle externo, detêm a competência de avaliar e verificar a efetividade dos controles internos, levando em conta os procedimentos adotados, a exatidão e validade dos atos. Foi justamente nesse sentido que respaldei a minha atuação. Desde que assumi o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o aperfeiçoamento e a efetividade dos órgãos de controle interno foram algumas das minhas principais preocupações. Desta forma, em 2019, a primeira Coordenadoria de Controle e Inspeção, unidade sob a minha jurisdição, efetuou análise das atividades envolvidas pelo controle interno em diversos municípios sob a minha relatoria. A escolha de iniciarmos nossos trabalhos pelo controle interno surgiu após a reunião sobre o planejamento do ano das ações de 2019, em que os nossos analistas, a todo momento, alertaram sobre a necessidade e imprescindibilidade de termos controles internos propriamente efetivos e eficientes. A partir das falhas que foram detectadas em cada municipalidade, a unidade de auditoria sugeriu a elaboração de planos de ações, visando eliminar as causas dos apontamentos. Foi com o intuito de mitigar as imperfeições diagnosticadas que firmei nas dependências desta Corte de Contas, juntamente com os representantes do Ministério Público de Contas e do nosso corpo técnico, diversos termos de ajustamento de gestão com cada um dos gestores responsáveis. Dentre os objetivos pactuados no instrumento, foram concedidos prazos para que os interessados providenciassem a lotação de servidores na Secretaria de Controle Interno, em número, no mínimo, de 2 pessoas, e com formação compatível com as ações de revisão e fiscalização dos procedimentos e processos relacionados às ações de controle interno.
A confecção também de manual de procedimentos, contendo rotina de fiscalização, auditoria, checklists, papéis de trabalho, work paper, que subsidiem as orientações sobre processos e procedimentos relacionados às ações de controle interno. A confecção de relatório pormenorizado das ações implementadas do controle interno, com hiato temporal da data da assinatura do TAG até o término do prazo, com assuntos relacionados ao orçamento, ao financeiro, ao patrimônio, como indicativos de achados e propostas de resolutividades. A apresentação de estudo técnico que demonstrasse a viabilidade de realização ou não de concurso público de provas e títulos para preenchimento de vagas de servidores efetivos vinculados à Secretaria de Controle Interno. E, como conclusão, tivemos atendimento das solicitações por parte da maioria dos municípios e a consequente evolução do seu controle interno. A celebração dos TAGs representa o controle consensual realizado pelos tribunais de contas, utilizando-se de uma função pedagógica com o objetivo de orientar e contribuir tecnicamente para o aprimoramento da instituição e efetividade dos controles municipais do controle interno, visando uma atuação transparente da gestão dos recursos públicos, eficiente. O Ministério da Saúde já respondeu meu e-mail, hein? Eu mandei ontem, já mandou o documento anexo. E eu já enviei para o seu e-mail, viu? Beijos, bom dia, bom final de semana. Eu vou voltar, tá certo? Então, a celebração dos TAGs representa o controle consensual realizado pelos tribunais de contas, utilizando-se da função pedagógica, com o objetivo de orientar e contribuir tecnicamente para o aprimoramento a instituição e efetividade dos controles municipais do controle interno, visando uma atuação transparente da gestão de recursos públicos, onde tenha eficiência, onde a dinâmica atual e a parceria do controle com a parceria do controle externo. Tal preocupação foi abraçada por esta Corte de Contas, que realizou o curso Imprescindibilidade do Controle Interno em março de 2019. Em maio de 2019, também foi realizado pelo TCE o curso, também foi sugestão da nossa coordenadoria, da primeira CCI, tanto o curso para os controles internos, como também o outro curso, elaboração de termos de referência, que teve como instrutora competente advogada a doutora Marta Braga, também professora universitária, e foi voltada à capacitação da Comissão de Licitação das Prefeituras e Câmaras Municipais. Tenho muito orgulho em poder dizer que também contribuí de forma ativa para o aperfeiçoamento e capacitação do controle interno dos municípios que estavam sob a minha jurisdição. E finalizando a apresentação, retorno à análise do artigo 169, no seu parágrafo 3º, no qual o legislador disciplinou as condutas a serem adotadas, primando pelo aperfeiçoamento do controle preventivo e a capacitação dos agentes públicos responsáveis nas situações de impropriedades formais, adotando medidas de saneamento e mitigação da nova ocorrência. E nas irregularidades que configurem dano à administração, deve-se observar a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas com remessa de cópias para o Ministério Público Estadual para apuração de ilícitos da sua competência. Isso já é praxe no Tribunal de Contas de Sergipe, em que várias decisões constam representação ao Ministério Público Estadual. Se ela achar, né? Outra positivação que merece destaque é a prevista no inciso 1 do artigo 171, que chamamos de construção participativa, diálogo do controle com o gestor. No âmbito do Tribunal de Contas da União, a construção participativa foi regulamentada pela Resolução número 315 de 2020, através da qual se disciplina que o tribunal, ao expedir determinações nas decisões, deverá abrir novo prazo, que não é o da citação, para a instituição ou gestor atual, não obrigatoriamente aquele que está sendo responsabilizado, para que a entidade tenha oportunidade de dizer ao tribunal as suas percepções sobre eventuais consequências práticas que inviabilizem ou desatendam outros interesses públicos. Ademais, o artigo 171, especialmente em seu parágrafo 1º, trouxe inovação que representa interferência na autonomia das Cortes de Contas. Se não, vejamos. O artigo 171 diz o seguinte: na fiscalização do controle, será observado o seguinte, parágrafo 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente
sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contando da data do recebimento das informações, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente. Entendo que tal previsão é inconstitucional, porque, por via transversa, está alterando as leis orgânicas ao estabelecer prazo para instrução e julgamento de um tipo de processo. Há uma invasão de competência privativa dos nossos tribunais, partindo de uma premissa que não é verdadeira, de que as contratações desta lei devem ter prioridade em relação às demais demandas da Corte. Então, embora sendo a nova lei, embora por certo a nova lei exija debates e estudos mais aprofundados, devemos exercitar a hermenêutica da nova lei, a fim de construir interpretações que transcendam os problemas da antiga lei, para que não se repitam neste novo regime. Na minha opinião, a nova lei pouco inovou, mas temos que comemorar o avanço da normatização do controle interno na gestão e fiscalização das contratações públicas, de maneira a empreender esforços para consolidar institucionalmente e de forma definitiva o sistema de controle interno nos diversos órgãos e entidades públicas do país. Um controle interno eficiente diminui riscos do mau emprego dos recursos públicos. Eu agradeço a todos a paciência, espero que esse compartilhamento de conhecimento contribua para o aperfeiçoamento do exercício do controle externo e possamos cada vez mais abrir espaço para a troca de conhecimentos e assim possamos unidos fortalecer o Tribunal de Contas de Sergipe. Juntos integramos uma instituição essencial e que admiro muito por tudo que o Tribunal de Contas faz, pelos técnicos que o Tribunal de Contas dispõe. Há mais de 1 ano e 3 meses, a pandemia nos tirou o convívio diário, o contato corpo a corpo, não sentimos mais as emoções de olhar para o outro, porque convivemos online. Que saudade dos bons dias, dos aniversários, em que dedicávamos um pouco do nosso tempo de trabalho apenas para conviver, rir, ouvir, interagir com os outros. E peço a Deus que termine logo essa pandemia, que a vacina chegue para todos e o TCE, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, possa funcionar na sua totalidade, profissional e pessoalmente, com a interação de todos. Termino essa conversa, que não é uma aula, que eu não sou professora do Carlos Pina, mas é um compartilhamento de informações que eu faço com os técnicos do tribunal. Então, eu termino a conversa com a seguinte frase: tudo na vida é gerenciamento de risco, não sua eliminação. Walter Whiston. Um grande beijo, um abraço. Eu tenho uma consulta às 4h em Salvador. Eu já estou praticamente, eu não vou voltar nem mais em casa, daqui mesmo eu estou indo para Salvador. Às 16 horas eu tenho que estar lá. Então, eu não vou poder ficar para o debate. Como eu sempre fiz, como eu sempre participei, França é testemunha de todas as nossas palestras que nós tivemos aqui nos auditórios da nossa Ecojam. Mas, infelizmente, eu não queria desmarcar o compromisso que eu tinha com vocês hoje. E também não podia desmarcar a consulta em Salvador. Então, é por isso que eu peço a vocês, eu não me incomodo de responder nenhuma pergunta, pelo contrário, eu quero muito interagir com vocês, porque nós estamos aprendendo a lei. A lei, ela só tem praticamente 1 mês e pouquinho, é um recém-nascido, e com certeza é com essa interação, com o compartilhamento de informações, é que nós vamos chegar exatamente a conhecer a lei como um todo. Então, eu fico muito feliz, muito lisonjeada de ter sido convidada pelo meu querido colega Carlos Pina de participar do encontro. Esse encontro vai ser fechado com pessoas assim como o ministro Nardes, que é uma pessoa que vai trazer vários ensinamentos muito importantes para todos os técnicos. E, assim, eu só tenho a agradecer muito e dizer que foi uma singela participação para que vocês possam estudar e apreciar a nova lei. Um grande abraço, que Deus ilumine, né, a todos vocês, tenham saúde, que possamos estar vacinados, que Sergipe inteiro possa estar vacinado, o Brasil inteiro. Ontem mesmo estava vendo o Jornal Nacional, né, a máscara já foi abolida de todos aqueles que foram vacinados nos Estados Unidos.
Então, nós queremos isso, nós queremos que o Brasil não tenha manchetes tão tristes, onde nós estamos vivendo um momento tão doloroso, com perda de amigos queridos, né, de pessoas queridas, casos assim fatais. Agora mesmo eu tive essa semana a notícia de um amigo meu de General Mainá, que morreu em março, o outro irmão morreu em abril, e segunda-feira morreu o outro irmão. Então, são pessoas assim, que eram pessoas muito queridas, e ver uma família só perder. Chega, me emociona, perder os 3 irmãos de uma vez só. Então, que a vacina chegue, e eu rezo todos os dias por isso, para que possamos ter mais tranquilidade, para que possamos ter nossas vidas de volta. E que o tribunal possa trabalhar em toda a sua totalidade, com todo mundo se encontrando, todo mundo reunindo, todo mundo debatendo, fazendo nossas reuniões aqui na sala de reuniões, e com certeza fazendo o melhor para o povo de Sergipe. Um beijo no coração de todos. Antes de convidar o conselheiro Carlos Pina, que vai falar sobre a aula, sobre a conselheira Suzana Azevedo, doutor Carlos Pina, antes de convidar o senhor, eu gostaria de registrar e agradecer aqui as presenças do conselheiro substituto, Rafael Fonseca, que também, no próximo dia 21, fará uma aula aqui nesse curso, e da doutora Marta. A doutora Marta Braga, ela é professora, convidada da doutora Suzana Azevedo. A doutora Marta Braga é professora e advogada, especialista em licitações e contratos. Então, nós queremos agradecer essas duas ilustres figuras aqui presentes nessa nossa aula e, de imediato, passar a palavra ao conselheiro Carlos Pina, idealizador desse curso. Bom dia, com o senhor, bom dia, mas uma boa tarde agora, não? Bom dia mesmo, doutor Carlos Pina. Bom dia a todos. Eu agora que estou na sala, realmente, eu saí antes do início da gravação, queria dirigir duas conselheiras, em primeiro lugar, dizendo que a aula foi da melhor qualidade, uma aula magistral, e que supera a nossa expectativa em relação a um tema difícil, porque é um tema com pouco tratamento, ainda com muito pouco na literatura jurídica e na literatura contábil do Brasil, e que está sendo colocado pela conselheira com tal propriedade que eu vou lhe fazer 2 pedidos. Eu acabo de assinar um ofício de confirmação e de requisição de apoio à presidente do Tribunal de Contas da União, a ministra Ana Reis, dando a ela ciência, e comunicando e pedindo à Sua Excelência o apoio no sentido de que esteja conosco na sala virtual, no próximo dia 28, o ministro Augusto Nardes, que ele já confirmou, mas é de praxe que a gente faça essa comunicação à presidenta da União. Eu acabo de assinar o ofício dirigido à ministra Ana Reis. Mas, além disso, eu pedi que se juntasse algum elemento, alguns dados sobre esse curso, entre os quais essa palestra de hoje, que é de relevância absoluta para o movimento do tema de atualização dos nossos técnicos relativamente à nova lei de licitações de contratos públicos, a Lei 14.133, que tem um pouco mais de um mês de editada. Desculpe. Pois bem, mas estou fazendo isso, mas para pedir à conselheira Suzana Azevedo que me autorize enviar para o TCU a sua aula, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pedindo que me autorize a enviar mais adiante. Por quê? Há uma história aqui que eu quero contar brevissimamente a vocês, que indica uma coincidência que a conselheira Suzana Azevedo, que tem muita experiência nessas coisas da alma, do espírito, da religião, há de concordar que é uma coincidência para esse curso que nós estamos anteontem e ontem concede
na Argentina, reuniram-se professores, conselheiros, ministros espanhóis e argentinos para tratar exatamente deste tema. O tema desenvolvido pela conselheira Suzana Azevedo, com maior extensão, eu até diria, e decorrente de uma lei brasileira, de grande atualidade. O artigo do conselheiro Antônio Arias Rodrigues, síndico de contas do Principado de Astúrias, na Espanha, professor de Salamanca, a culpa é do auditor. Ou seja, tudo que se faz, isso tem tudo a ver, se culpa o auditor como se o responsável o principal agente das nossas intervenções e que se conseguisse transferir para o auditor a culpabilidade daquilo que ocorreu de errado. Eu estou pedindo até o frontispício do artigo, que é um artigo de ontem, vejam como é atual. É um artigo de ontem, cuidando deste tema, que a conselheira Suzana Azevedo acabou de desenvolver com proficiência. E eu queria pedir à conselheira Suzana Azevedo que me autorizasse também a enviar os dados da conferência dela para a Espanha, para o maior de divulgação de controle de contas públicas no mundo, que é este fiscalização.es, um site é de Salamanca, espanhol, é de Salamanca, doutor Carlos Pina? A Universidade de Salamanca? Ele é professor de Salamanca, mas esse site ele opera a partir do tribunal no qual ele trabalha, que é o Tribunal do Principado de Astúrias, no norte da Espanha. Então, está aqui, vejam vocês a data. 14 de 2021, é de ontem esse artigo, absolutamente de acordo com aquilo que a conselheira Suzana Azevedo disse. Mais do que isso, ele indica que ele sabe que no Brasil nós estamos constando isso da lei, mas que na Europa e na Argentina ainda não há uma lei que trate dessa questão da matriz de risco, dessa questão do controle do risco, como a conselheira Suzana Azevedo acabou de desenvolver. É muito prazeroso para mim saber que nós estamos não apenas como pioneiros nos cursos sobre a lei de licitações, mas estamos avançando, e avançando seguramente na construção de uma doutrina sobre a nova lei de licitações, para o que temos essa formidável oração da conselheira Suzana Azevedo, a quem eu agradeço muitíssimo a sua autorização para que a gente dê divulgação desta sua palestra também para o resto do mundo, para a Argentina, para a Espanha, que são nossos interlocutores nessas matérias. Então, vejam vocês a felicidade de poder ter vídeo. Na madrugada de hoje, este artigo que se refere a um evento acontecido anteontem e ontem, e tem exatamente como o tema é atual, né, Carlos Pina? Como o tema é forte, né? Tratando de um tema muito importante, muito atual, muito pioneiro até, como fez Vossa Excelência, a conselheira Suzana Azevedo. Muito obrigado por tudo. Agora, de minha parte, o compromisso de que o fiscal de contrato e o controle interno serão objeto de nossos cursos dirigidos aos nossos jurisdicionados, para cujos cursos eu, de logo, estou convidando Vossa Excelência em público. A figura do procurador também, que ele vai ser o parecerista, né? Ele que vai dar o parecer pela legalidade.
A responsabilidade do controle jurídico é muito forte neste momento. Muito, né? muito. Então, temos que também privilegiar as novidades positivas. E queremos agradecer a senhora conselheira Suzana Azevedo. Não podemos prescindir dos seus naqueles cursos que virão para os nossos jurisdicionados e abertos ao público em geral. E quero dizer a Vossa Excelência que, feito este convite, eu quero também convidar a todos para segunda-feira, às 10h30, na aula, que será a aula de sequência, a sexta aula, que vai ser ministrada pela professora e diretora do nosso tribunal, a professora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral. Eu estou muito feliz com o resultado do curso. Quero comunicar à senhora conselheira Suzana que temos mais de alunos na sala e teremos certamente um excelente resultado a partir destas conversas, desta troca de informações que temos feito aqui. Muito obrigado a todos. Vamos liberar a senhora Suzana Azevedo, que tem uma viagem a fazer, e todas as perguntas serão encaminhadas devidamente à conselheira, que as responderá aos alunos que estão fazendo parte deste curso em boa hora, iniciado pela Ecojan. Agradeço mais uma vez a técnica que decorre a presidência do tribunal, através do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Agradeço ao pessoal da Ecojan, agradeço a todos os alunos que aqui estão, agradeço especialmente à conselheira Suzana pela magistral aula que acaba de provar. Muito obrigado a todos. Estaremos juntos na segunda-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço. Olha como é bom ver Carlinha, como é bom. Que saudade desse povo, que saudade, que saudade. Eu queria agradecer e dizer que todo o material está à disposição de todos, né? Está à disposição da Ecojan. Né? Tem muitos ali, tem um estudo, tem aquelas normas todas, entendeu? Então, está à disposição de todos os colegas de tribunal, né? Porque eu me considero como um colega dos analistas também, estamos aqui todos para aprender. O doutor João Augusto Bandeira de Mello, um abraço grande para o senhor, Jadson também, que bom revê-lo, né? E dizer assim, que foi com muita alegria, como é bom também, eu digo assim, a gente às vezes fica assim impactada quando a gente é convidada, sem termos assim o dom, né, de palestrar, mas também é uma oportunidade, doutor Carlos Pina, de estudar, né? É uma oportunidade de estudar, de conhecer a nova lei. Então, com certeza, tudo isso foi muito bom para mim. Foi um aprimoramento, né? Eu tive a equipe também me ajudando, queria agradecer muito a equipe do gabinete, a equipe da CCI, e dizer assim que eu estou muito feliz, estou assim com aquele sentimento de dever cumprido, porque não foi uma aula, foi um compartilhamento de informações que eu trouxe para os colegas, entendeu? E, assim, muito feliz eu estou de poder participar, de poder ver que Vossa Excelência traz do debate que está tendo, né, na Espanha sobre a questão do controle, e, com certeza, o controle sempre será nas administrações públicas. Hoje existe controle nas privadas, nas empresas privadas existe controle, auditorias pesadas nas empresas privadas, quanto mais no poder público. No poder público nós temos cada dia mais nos aperfeiçoarmos, capacitar nossos técnicos, capacitar nossos jurisdicionados, para que o povo seja o grande ganhador de tudo isso, né? Que o dinheiro público ele renda para que as obras, para que o dinheiro público consiga chegar no nosso grande objetivo, né? Que é uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, obras públicas de qualidade, e que o povo seja o grande vencedor de tudo isso. Mas muito feliz de estar com vocês aqui. Uma saudade muito grande. Um beijo no coração. Com a palavra da conselheira Suzana Azevedo, e em nome do conselheiro Carlos Pina, nós decretamos encerrado o evento dessa manhã, reforçando apenas o convite do conselheiro Carlos Pina
para o nosso encontro na próxima segunda-feira, às 10h30, com a aula da doutora Patrícia Verônica. Muito obrigado a todos.